Tati e Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um programa Tati e Elas. É uma alegria ter você aqui toda semana para que juntos nós possamos ser edificados, aprender um pouco mais sobre coisas concernentes à vida cristã. Como você pode perceber, gente, eu estou extremamente... Eu não sei se é resfriado ou alérgica, então a minha voz hoje vai estar um pouquinho diferente. Mas o importante é que nós estamos juntas e que nós vamos aprender sobre um tema maravilhoso para nós cristãos, que é desafios na vida missionária, né? E quem vai nos conduzir nesse tema é a Silvana Alves. Ela é missionária, ela também treina pastores, líderes, outros missionários. Tem muita experiência para nos conduzir nessa conversa. Silvana, seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Que Deus abençoe sua Obrigada. vida, que você possa ser usada por Ele, como já tem sido nessa manhã, para falar aos nossos corações, viu? Ai, obrigado. Eu que agradeço por esta oportunidade, conhecer você, né? Conhecer todos aqui e por esse espaço aberto aqui para nós, para a gente estar falando sobre este assunto, né? Que é tão relevante e importante para a igreja do Senhor aqui na Terra, né? Ô, Silvana, me conta um pouco de você, deixa o pessoal que está em casa te conhecer. Quem é a Silvana? Conta para nós. Então, eu sou casada com o Vado, né? E tenho um filho, que é o Victor. Nós somos missionários, já envolvidos em missões já há 26 anos. E eu me envolvi com missões quando eu ainda estava bem na juventude. Tive aquela adolescência que todo mundo tem, né? Tive as minhas crises de adolescente também. E me converti ainda muito jovem, com 20 aninhos, né? Me converti e já comecei, a partir do momento que eu fui entendendo qual era a minha razão de existir, qual era a razão de ser cristã e a razão da igreja existir neste mundo, que é um processo, eu fui compreendendo a respeito de missões. De que a minha vida, Deus salvou a minha vida para viver com Ele, para ser uma adoradora dEle, mas se eu estou viva aqui é por um propósito, e este propósito é o propósito missionário. Então, dali já comecei a me envolver com missões urbanas. Ainda solteira? Ainda solteira, já comecei a me envolver com missões urbanas, fazia triagem para dependentes químicos e encaminhava os dependentes químicos para casas de recuperação, junto com o Ágape, né? Que era um núcleo de apoio à reintegração social. E fazia também os trabalhos junto com a igreja, visitando comunidades carentes, fazendo atividades ali de atendimento também na área da saúde, nas comunidades, até o momento em que o Senhor nos chamou, depois de casada, né? O Senhor nos chamou para o Ministério Transcultural. Aí foi quando eu comecei a me preparar, já pensando nisso. Escolhi fazer teologia, né, bacharel em teologia com concentração em missiologia pelo Betel Brasileiro. E depois que terminei, eu vi a necessidade de estudar algo que me pudesse me conectar mais à comunidade. Então, eu fui estudar enfermagem e fiz enfermagem emergencial. Tudo isso já pensando em missões? Tudo isso já pensando em missões. Então, já era todo um treinamento que eu sabia que já estava começando ali desde a minha juventude, né? E já fazendo missões, né? Já fazendo missões, já compreendendo a responsabilidade que a gente tem de evangelizar desde o nosso vizinho até aqueles que estão nos confins da terra, né? Ô, Silvana, e como que você teve, assim, essa convicção, essa certeza? Não, Deus está me chamando para isso mesmo, né? Porque todos nós somos chamados para pregar, como você bem falou, né? Desde os nossos vizinhos, as pessoas que Deus nos coloca na nossa vida no dia a dia, né? Mas o seu caso foi para ir para uma outra nação, para um outro lugar, com uma cultura diferente. Como é que você teve essa convicção? Não, esse é o chamado de Deus para mim. Como é que foi isso? Sim. Existe a vocação, que é uma vocação, que eu posso dizer que é uma vocação coletiva.
que é de todo cristão, que é chamado para ser uma testemunha de Cristo, né? Aonde ele estiver. Porém, existem aqueles que já têm um chamado mais específico. E esse chamado mais específico é o chamado ministerial. Então, ou seja, se eu vou ser um pastor aqui, eu vou ser um pastor também lá nos confins da terra. Então, esse é a vocação e o chamado específico. Porém, o ir para missões, para um outro país, para uma outra região do mundo, já é a estratégia. Eu entendo como um chamado já estratégico de Deus. Então, a gente tem o nosso chamado, a nossa vocação como igreja. A gente tem aqueles que são chamados especificamente para se dedicar ao ministério, como aqueles que são pastores, aqueles que são ministros, tanto da palavra como de louvores também. Mas tem aqueles que Deus usa a estratégia de enviá-los para outros locais. E este envio pode ser por um tempo em uma região, depois muda, vai para outra região, como ele fazia com Paulo, né? Que legal. O que você está dizendo para nós o chamado é esse, missionária, né? Você é missionária. Sim. A estratégia é o local onde Deus vai te colocar, é isso? Isso. Que interessante, eu nunca tinha pensado assim. A gente tem que considerar, sabe, Tati, 5 coisas que eu acho importante. Então, quando a gente fala sobre missões, principalmente missões transculturais, a gente tem que considerar que existe o agente. Primeiro é o agente. Quem é o agente? O agente sou eu, é você. Tá. O agente é a pessoa, né? Tá. Existe o objetivo. E aí é onde as pessoas confundem. As pessoas pensam que o objetivo é pregar o evangelho, mas não é. O objetivo é obedecer. Nossa. Então, eu sou um agente, Deus me chamou, então eu vou obedecer. Sim. Né? Existe o instrumento, e a gente fala que o instrumento somos nós que somos usados por Deus. Eu concordo, mas no que se refere a nós, o nosso instrumento é a proclamação do evangelho. É a proclamação mesmo. Né? É você ir lá e falar do evangelho para as pessoas. Existe o objeto, que é as nações, né? Que são as nações, e existe a estratégia, que são os povos não alcançados. Tá. Então, essas 5 coisas a gente tem que considerar agora, né? Como igreja, pensando em alcançar os não alcançados. Nós temos um objeto que são as nações. Nós temos uma ferramenta, que é a proclamação do evangelho. E nós temos um objetivo, que é obedecer a Deus. Eu falo isso tudo porque eu quero obedecer a Deus. E o agente sou eu. Lindo. Né? O obedecer, ele tá tão ligado, né, com o ID, né? Porque o ID é uma ordem, né? Pregar é um mandamento, assim, é uma ordenança do Senhor. Se eu obedeço, né? É muito legal. Tati, essa obediência, ela é tão importante porque você sai daqui e você vai para um outro país, de uma outra cultura completamente diferente. Você passa por várias situações, né? Começa com um choque cultural, dificuldade de comunicação. Sim. Então, são várias coisas, várias nuances que vão acontecendo, vários estágios que vão acontecendo ali, que dificulta, mas, ao mesmo tempo, é um treinamento para o missionário. E eu sempre falo, quando eu dou aula, não vão para o campo por amor ao povo. Eu falo por quê? Porque o povo nos decepciona também. Sim. O povo são seres humanos, né, também. Eles também erram, eles também nos decepcionam. Sim. Muitas vezes nós vamos falar, eles não vão ouvir. E muitas vezes vão acontecer coisas na rotina que vai te entristecer também. Sim. Então, se você for para o campo, você vai por obediência. Que Por lindo. amar a Cristo e desejar obedecê-lo. Ô, Silvana, isso é profundo, né? Porque se a gente trouxer esse conceito que você está Sim. apresentando para nós, para tudo que a gente vai fazer na obra de Deus, muda a nossa perspectiva, né? A gente não sairia tanto de uma igreja para outra, né? Por quê? Porque eu não estou ali por homens, né? Eu estou ali servindo a Deus. Eu não estou ali... É interessante isso, O né? amor e a obediência te segura. É. Te dá estrutura, né? Então, você consegue transpor
muitas coisas. E uma das coisas que faz o retorno missionário, né, assim, estar crescendo é justamente, entre várias outras coisas, né, eu acho que essa a ideia romantizada. Sim. Eu tô indo porque aquele povo e eu vou para salvar o povo. E quem salva não é nós, quem salva é o Espírito Santo. Sim. A gente só vai mesmo por amor, né, a Cristo e por obediência a Ele. Você sabe que esse ano de 2023 passado, Sim. ano passado, né? Eu maratonei série de missionários, biografias, Ai, assim. que legal. Li vários. Sim. E uma das coisas que me marcou é que muitos deles viam resultados e pequenos resultados 20 anos depois, 30 anos depois, e sempre havia um custo muito alto para eles, Silvana. Não é essa coisa romântica que a gente vê. Todos eles pagaram, assim, tiveram um custo muito alto. Eu lembro da Rachel Sentes, né? Sente que ela não casa, ela opta por morar na floresta. A tribo que ela vai evangelizar é a tribo que matou o irmão dela. Mas você vê várias marcas deles que, assim, não é uma vida fácil, é pesada para o missionário, é uma vida de várias renúncias, né? E muitas vezes eles não viam resultado em vida, né? Isso é interessante porque isso é promessa do Senhor, né? Assim, os resultados quem dá é o Espírito Santo. Então, eu sempre falo, o missionário, ele vai fazer aquilo que o Senhor colocar na mão dele. Mas os resultados é do Espírito Santo. Sim. E como você trabalha isso no seu coração, Silvana, para não entrar naquela ansiedade de, nossa, estou pregando e ninguém... Ou então, porque a gente tem essa ânsia de ver o resultado, né? E a gente acha que uma coisa tá dando certo quando a gente vê rapidamente o resultado. E a gente sabe que no reino do Senhor não é assim. Como é que você lida com as suas emoções com isso? Você sabe que no começo, quando nós fomos para missões, eu tinha essa ansiedade muito forte em mim. Eu queria ver as coisas acontecendo. E eu até falava, nossa, por que o povo não entendeu ainda que é assim, né? Que tem que acontecer e fazer? Porque muitas vezes, Tati, a gente vai com o nosso projeto debaixo do braço. E a gente quer chegar lá e entregar para o povo. Sim. E achar que o povo tem que aceitar como se nós fôssemos os salvadores ali. Mas aí, aconteceu uma situação que nós saímos, né, de um campo para o outro. E depois eu ouvi de um pastor que é muito querido nosso, que nós recebemos em nossa casa depois de um tempo. E ele chegou para mim e falou assim, o problema de vocês ocidentais, e isso mexeu tanto comigo, Tati. Ele falou assim, o problema de vocês ocidentais é que vocês não esperam por nós. Nossa. Vocês não conseguem esperar até a gente entender, incubar, sabe? Compreender aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo realizado. Então, teve muita coisa que a gente começou a fazer e não deu certo. E foram coisas, eram coisas muito boas, mas que isso só caiu no coração do povo anos depois. Olha. Aí a gente aprendeu isso, fomos aprendendo ali aos trancos e barrancos. E no último campo que nós estivemos, uma das coisas que a gente fez foi sentar com o pastor da igreja local lá, com os cristãos da igreja local, e falar assim para eles, o que está no coração de vocês? O que vocês querem realizar? O que vocês desejam fazer? Então, nós vamos estar atrás e vocês vão na frente. Nós vamos apenas dar este apoio a vocês. Então, aí eu consegui ver, né? Consegui ver o trabalho se desenvolver, as portas se abrirem, ganhar a confiança do povo local. Sim. Né? Ganhar a confiança da liderança. E assim, e tudo isso é um aprendizado. Agora, sim, trabalhar o coração, as emoções, com certeza. Sim. Com certeza, a gente... Maravilhoso. Ô, Silvana, fala um pouco pra gente Sim. do AME.
Então, a AME é a Associação Missão Esperança, né? A AME é uma missão que já tem trabalhado no Sudeste da Ásia há 25 anos. A AME foi fundada pela missionária Margareta de Wardana e começou em Timor-Leste, quando o Timor-Leste estava se separando da Indonésia. Olha. Então, na época, o presidente era o Xanana Gusmão e o Timor-Leste, naquela época, pediu para que professores brasileiros fossem para o Timor-Leste, porque eles tinham escolhido como língua nacional o português. Sim. Então, começamos a ver aqui no Brasil, né, algumas organizações a estar enviando missionários lá para o Timor-Leste, e foi aí onde começou a AME. E a AME foi se expandindo por outros países e outras nações, e não fazendo apenas o trabalho de educação, nós fazemos um trabalho de educação. Lá no Timor-Leste foi aberta uma escola infantil que virou modelo para todo o país, né? Então, a AME trabalha hoje na área da saúde, na área da educação. A AME trabalha na área de fortalecimento da igreja local, treinamento de locais, para de obreiros locais para o alcance do seu próprio povo e das nações também ao redor, né? E também com socorro emergencial, né? Que é um dos braços da AME, né? Como é esse socorro emergencial? O socorro emergencial é realizado pela SOS Global, né? Que hoje tem como coordenador o Enilson. E a SOS Global já foi em vários países dar atendimento de socorro emergencial em catástrofes e desastres. Então, tanto na Indonésia como no próprio Timor-Leste, Filipinas, Nepal, Mianmar, todos esses países a SOS já entrou para dar atendimento de socorro emergencial ali em catástrofes. E a AME, ela é interdenominacional? A AME, ela é interdenominacional, tanto aqui como lá no campo também. Então, aqui nós temos missionários de várias igrejas, né, e denominações. E no campo missionário também nós trabalhamos com todas as igrejas. A igreja que a gente vê que é uma igreja potencial para se tornar uma excelente parceira, um cristão potencial para se tornar um excelente parceiro, a gente trabalha junto. E o que você acha que mudou na maneira dos missionários trabalharem com a tecnologia? Houve alguma mudança? Influenciou, atrapalhou, ajudou? Ou não interfere? Eu acho que a gente teve um boom mesmo, assim, na pandemia, né? Porque até então a gente fazia aquele trabalho missionário, né? Normal, principalmente no que se refere à divulgação dos projetos, né? Então, eu acredito que na época da pandemia houve essa necessidade de continuar alcançando as pessoas, de continuar entrando nos lares, discipulando, treinando as pessoas. Então, não só as igrejas aqui no Brasil, como no mundo inteiro, começaram a fazer os seus cultos online. Sim. Mas isso foi muito bom. Porque pessoas estão ouvindo o evangelho dentro do banheiro, pessoas que não poderiam ir para a igreja estão ouvindo o evangelho, às vezes ali na sua cama antes de dormir, estão tendo acesso ao evangelho e estão se convertendo, né? Então, eu acredito que essa é uma das estratégias de Deus, usar a tecnologia para alcançar aqueles que, de repente, não poderiam ser alcançados de forma pessoal ali, né? E quais são os desafios missionários hoje? Olha, Tati, hoje eu acredito que hoje um dos maiores desafios em missões hoje, de dificuldades que nós temos que enfrentar é a perseguição. A perseguição religiosa. Para você ter uma ideia, hoje nós temos pelo menos 340 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos. E como é, Silvana, essa perseguição? Que para nós, assim, é tão distante, né, da nossa realidade brasileira, porque a gente pode
abrir nossas igrejas, a gente pode cultuar Deus em casa. Não que eu acho que não haja uma perseguição Sim. a nós aqui no Brasil, eu acredito sim que há, mas de uma forma diferente, né? Você pode ainda cultuar, você pode falar de Deus, você pode evangelizar. Como que é essa perseguição nesses países? Então, a perseguição, normalmente, ela é a perseguição religiosa, Sim. né? A perseguição, ela pode ser sofrida por outras religiões também. Nós temos um país em que muçulmanos estão sendo perseguidos. Ah, é? Pelos budistas. Isso é um país no sudeste da Ásia, que eles tiveram que sair de suas aldeias e estão aí espalhados, né? Mas os mais perseguidos são os cristãos. Então, nós temos aí números bem grandes, assim. Por exemplo, cerca de 5.600 pessoas hoje, por ano, são mortas por causa da sua fé. E isso aumentou 90%. Porque antes era cerca de 2.900, mais ou menos, de pessoas que eram mortas por causa de sua fé. Mas, recentemente, em 2021, teve uma pesquisa do Joshua Project e foi colocado que cerca de 90%, aumentou cerca de 90% a perseguição religiosa. Então, a perseguição religiosa é uma das grandes dificuldades hoje. Uma outra dificuldade são os refugiados. É um desafio para a gente. Hoje nós temos cerca de 100 milhões de refugiados espalhados pelo mundo inteiro. E não é só daquele lado do mundo, aqui também. Então, sim. Nós temos a Síria, onde tem o maior número de pessoas refugiadas, mas nós temos a Venezuela aqui também, que tem um número significativo, né, de refugiados. Quando você fala dificuldade, Sim. é de acolher essas pessoas? Então, são desafios de que a igreja precisa olhar para este cenário e montar programas de atuação. Ah, entendi. Né? A igreja precisa olhar para este cenário e pensando como que ela pode estar fazendo o seu papel ali para aquela comunidade. Né? Você falou das perseguições, quero voltar um pouquinho ali na questão de matarem cristãos, né? Uma das formas. Quando é assim, como que o missionário chega? Como ele desenvolve um país, por exemplo, que ele corre risco de vida? Então, a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é com a segurança do missionário. Né? Inclusive, nós vamos ter até um curso sobre segurança do missionário em julho. E eu estou falando aqui com você agora porque eu estou no Brasil, estou numa nova fase da minha vida de missões. Mas se eu ainda estivesse indo para o campo e lá no campo, eu não poderia estar aqui falando com você abertamente aqui com todo mundo. Mas a nossa maior preocupação é preparar o missionário para que este missionário esteja pronto para viver, ser resiliente no contexto de perseguição e continuar fazendo o seu papel. Então, a primeira coisa é conscientizar o missionário de sua segurança e da importância da segurança dele. Né? Então, o missionário ele tem, né, algumas coisas que nós colocamos para eles, como o nome, a forma de evangelizar em países de perseguição não é abertamente como nós fazemos aqui, já é mais relacional. Então, se eles perguntam, então eu respondo. Eu fazia faculdade no país onde eu trabalhei, e era muito interessante quando os jovens eles vinham perguntar para mim as coisas. E ali eram oportunidades maravilhosas, porque eu estava respondendo um questionamento deles. E nessa resposta, o Cristo era inserido, né? Então, o missionário ele tem que estar preparado para responder, por exemplo, interrogatórios, quando eles são interrogados, quando passam por alguma situação de crise, né, de ser pego. Então, ele tem que saber como falar, como se comportar, saber qual é a sua identidade, por exemplo. O pessoal perguntava bastante para mim, né?
quando eu estava no processo de adoção do meu filho, eu recebia algumas pessoas que vinham na minha casa para ver como que nós estávamos cuidando dele. E uma das perguntas que eles faziam era: você é missionário? Aham. Né? Porque eles ficavam assim, perguntando: como assim, né? Você vem do Brasil, vem para cá. E quando é assim, você responde, Silvana, que sim? Eu respondo: eu sou enfermeira e o meu esposo é técnico de futebol. Aham. Porque era a forma como nós estávamos ali. O nosso visto era um visto de De trabalho. trabalho. Né? Aham. Então, aí a gente respondia desta forma. E, e é interessante, assim, que quando a gente passa por um período de perseguição, a gente vê os resultados disso. Nós fomos dar atendimento em um país, e neste país era um país super fechado naquela época. Havia passado por uma catástrofe. E eu já tinha ido algumas vezes naquele país, mas naquela fase especificamente estava muito difícil. E eu estava dando atendimento de saúde junto com uma médica. A médica estava atendendo um homem que estava com muita dor no estômago. Então, ela colocou ali ele deitado, né, num soro. E eu estava atendendo uma menina de 3 anos que estava com 30% do corpo queimado. Ai. E eu comecei a passar pomada nela e limpar, né, as suas feridas e passar a pomada nela. Eram os primeiros pacientes que nós estávamos atendendo. Tinha mais de 60 pessoas ali olhando para nós e esperando para serem atendidas, doentes ali. Tati, foi um dos piores lugares que eu já fui em toda a minha vida. Pela catástrofe. Pela situação das pessoas, a miséria que as pessoas estavam. Eu olhava naqueles olhos, não tinha brilho. Eram tristes, era um lugar empoeirado, uma situação assim muito difícil. E aquela menina naquele local sujo, empoeirado, e ela estava da cabeça até as pernas, coxas assim queimada. E ali eu estava limpando ainda as suas feridas e comecei a passar a pomada. E eram as 2 primeiras pessoas que nós estávamos atendendo. Quando chegaram homens, sabe, lá assim, muito bravos, e falando para a gente parar o atendimento. E quem tinha nos recebido era nós tínhamos sido recebidos numa pagoda, né, que era por monges. O que é uma pagoda? É um templo budista, né? Sim. É um templo budista. E eles nos receberam muito bem lá. E eles, de repente, chegaram aqueles homens assim, grandes e com aquela cara enfesada e querendo, expulsando a gente dali. Queriam nossos passaportes. E aquilo foi um momento muito tenso que nós passamos. Então, nós pedimos para que eles permitissem que nós levássemos aquele homem até o hospital, pelo menos. Então, nós pegamos aquele homem, colocamos dentro do carro e entramos no carro. E foi a cena mais triste que eu já vi, porque eu olhei para aquelas pessoas. Eles saíram daquele lugar porque eles foram expulsos, né? Saíram do templo e ficaram espalhados ali no local, assim, naquela terra seca, olhando com a mãozinha assim e só olhando a gente indo embora. Esses homens chegaram para que as pessoas não fossem atendidas, é isso? Para que as pessoas não fossem atendidas e também porque normalmente eles querem, né, dinheiro, né, e tem também pressionar, né? Então a gente saímos dali e fomos levar aquele homem no hospital, deixamos ele no hospital e fomos embora. E a gente percebeu uma tensão da pessoa que estava nos recebendo quando ela foi nos levar no aeroporto, sabe? E como se a gente fosse assim, fosse acontecer alguma coisa com a gente ali. Mas conseguimos sair do país e depois de 2 semanas nós recebemos uma mensagem do líder daquela religião falando que aquele homem foi operado, ele estava com uma úlcera. Nossa. E se ele não tivesse sido operado, ele teria morrido.
E ele falou assim, olha, fala para aqueles que vieram aqui que eu agradeço a eles por terem vindo e eu agradeço ao Deus deles por ter enviado eles Nossa, aqui. que experiência maravilhosa, né? E a gente começou a orar e depois de um tempo, né, foi um casal, né, uma família de missionários e trabalharam lá naquele país e fizeram um trabalho muito lindo. Então, a perseguição, Deus usa, né, a perseguição para fazer coisas boas. Os desastres o Senhor usa para abrir portas. Então, nós temos hoje trabalhos que estão sendo realizados que começaram com o desastre natural. Houve o desastre, não que o desastre natural aconteceu para isso, mas o Senhor usou aquela situação para que o evangelho pudesse estar entrando ali, pessoas pudessem estar entrando ali para estar trabalhando com a comunidade. Acho que uma coisa que a perseguição faz é fazer com que a gente se apegue ao que realmente é importante, né? E você sabe que a maioria dos países perseguidos, inclusive os coreanos, né, da Coreia do Norte, quando eles pedem oração, eles não pedem para que o Kim Jong-un morra, por exemplo, né? Ou para que... né? Eles não pedem isso para que eles sejam libertos da perseguição. Eles pedem assim, ore para que a nossa fé seja fortalecida. Olha que exemplo, não? Para que a gente permaneça na fé. Firmes. Gente, você que está assistindo esse programa, quero pedir um grande favor, uma contribuição. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, para que você possa receber os nossos conteúdos. Esse programa tem como objetivo levar conteúdos relevantes para abençoar a sua vida. Outra forma de você abençoar é compartilhando o link desse programa para que muitas pessoas sejam alcançadas. E também, gente, nós temos uma plataforma que é Telmedia, você vai procurar aí no Google, Telmedia ou telmedia.com. E ali você vai ter filmes, séries, palestras, conteúdos cristãos para você ser abençoado, edificado. E para suas crianças também. Elas poderão assistir e você poderá ficar tranquilo, porque são conteúdos extremamente revisados, preocupados com a cosmovisão bíblica, cristã. Então, você pode abençoar esse programa, esse canal dessas maneiras. Se inscrevendo, comentando, compartilhando e também assinando a nossa plataforma. O Sil, tem uma pergunta aqui que é assim, é da Nath. Por onde começar um projeto missionário na igreja? Então, quando eu dou aula sobre missões, eu falo a respeito eu dou um curso que se chama do macro ao micro. Então, eu falo desde a missão de Deus, porque muita gente fala que a missões começou quando o homem pecou. Eu falo que foi antes, foi quando o Espírito Santo de Deus estava pairando sobre aqui. Porque missões nada mais é do que trazer para Deus novamente o resgate daquilo que pertence a ele. Então, quando o Espírito Santo de Deus estava aqui em Gênesis 1, ele já estava ali planejando o resgate deste planeta aqui para o próprio Senhor, né? E assim, aí eu vou falando sobre isso até chegar na igreja local. Como que a igreja local pode começar fazendo missões? A igreja local pode começar fazendo missões, primeira coisa é orando. Orando por missões. Orando por missões, falando sobre missões. Uma coisa assim que tem bastante são cultos missionários. No caso, uma igreja que encarna missões, ela não tem mais culto missionário. Todos os cultos são missionários, né? E assim, mesmo que fale sobre outros assuntos, mas todos os cultos colocando para a igreja a principal tarefa dela ainda estar aqui neste mundo. Então, a gente... E qual é a principal tarefa da igreja? É a pregação do evangelho, Tati. Quando você fala que uma igreja que entende e vive missões, ela não faz um culto específico, é a igreja ter essa consciência de pregar isso? Assim, o pastor Edson Queiroz, ele tem um livro muito legal que se chama Igreja Local e Missões.
E ele fala que o que tem que acontecer seria o quê? Nós temos o Ministério de Mulheres, nós temos o Ministério Infantil, nós temos o Ministério de Homens, de Jovens, todos os ministérios. Todos esses ministérios têm que estar desembocando em uma só a responsabilidade da igreja, que é a proclamação do evangelho, que é missões. Então, a igreja, às vezes, ela se perde quando ela não tem este propósito. Então, ela fica nas programações, ela Muito fica no voltada show. pra dentro, né? Ela fica no show, nas programações, nas atividades. Então, isso acaba se tornando uma distração nas distrações e olhando para si mesmo, olhando para as suas dores, para as suas dificuldades. Agora, eu vou dizer para você, uma igreja que entende que a missões, a principal tarefa dela é existir, tudo que ela fazer, seja um culto de mulheres, vai levar as mulheres a serem intercessoras, por exemplo, de missões, interceder por missionários, vai fazer com que essa mulher adote crianças de outras nações para estar orando e também contribuindo com os estudos dessas crianças. Nós temos um programa na AME, que é um programa de adoção, né? Então, as pessoas podem adotar com um valor mensal, e este valor é destinado para as crianças de nossos projetos lá no campo missionário. E a maioria das pessoas que fazem essas doações são mulheres, né? Olha. Muitas são mulheres. Temos igrejas também, temos pastores, mas tem bastante mulher também. Então, uma outra coisa que eu acho importante, além de orar, a igreja, além de orar e receber pessoas para estar falando sobre missões, também é a contribuição. Sim, Tati, a igreja ora se ela contribui. sim. Se ela investe, ela ora. Mas se ela não investe, a oração fica... Não tem aquele compromisso, Sim. né? Ou se você estava falando aí, eu fiquei pensando que às vezes a gente lida com tantas questões internas da igreja, né? Eu falo que o crente, quando ele não amadurece, ele faz um desserviço, né? Porque ele dá tanto trabalho ali que você não consegue sair para fora. Às vezes eu percebo que a gente precisa... Que as igrejas estão nesse nível, né? Sim. Cuidando de tanta gente aqui que não amadurece, que talvez não leve a vida cristã tão, né, a sério como precisava, que distrai a gente dessa necessidade do pra fora, né? Do evangelismo, de missões, né? Uma igreja missionária, contribuindo, visitando, pregando, anunciando, vivendo, né? Porque isso que você disse, então, ficou claro que quando vocês chegam nesse país de perseguição, a maneira de vocês anunciar é pelo modo que vocês vivem, vão se relacionando, e aí vocês vão proclamando e despertando a curiosidade das pessoas, né? Porque que vocês vivem daquela forma, né? Sim. Isso é muito legal. Eu acho que realmente é uma necessidade que nós temos de sair, de olhar para cá, parar com as distrações internas e focar nesse externo. Porque quando a gente olha para as nações, e principalmente o Brasil, nós estamos padecendo, não estamos, Sil, por falta de pregação do evangelho? Olha, eu acredito que aqui no Brasil não está faltando a pregação do evangelho. O evangelho tem sido pregado, né? Eu percebo a igreja brasileira, ela é bastante irreverente, né? É uma igreja irreverente, é uma igreja criativa, tem muitas igrejas fazendo muito trabalho sério. Sim. Nós somos frutos disso. Nós somos de uma igreja que nos sustentou, apoiou o nosso ministério e apoia até hoje. Então, eu não posso dizer que a igreja brasileira não faz. Não generalizar, né? Eu seria injusta com isso. Porém, o que a gente percebe é que o evangelho aqui se tornou um evangelho... Diluído. Eu acho que, assim, um evangelho... deixou de ser o evangelho da renúncia. Sim. Deixou de ser o evangelho de valorizar o sofrer por Cristo. Sim. E passou a ser aquele evangelho fácil, né? Que muitas vezes as pessoas falam, o evangelho fácil.
E quando eu tiro a visão, assim, do exemplo do Cristo, eu corro o risco de entrar em outros exemplos Sim. que não vai me levar a lugar algum. Porque uma das evidências de uma pregação genuína, né, de um evangelho puro, né, Sim. ali da sã doutrina, né, Sim, trazendo ali as sim. doutrinas dos apóstolos e tal, é uma mudança na sociedade, né? A gente percebe, por exemplo, vários avivamentos no País de Gales, outros países que experimentaram, é através da pregação séria, e aí há uma mudança de comportamento na sociedade, né? Eu acho que é isso sempre que eu fico pensando, né? Porque cada vez a gente tem um número maior de evangélicos, mas poucas mudanças sociais, né? Sociais que eu digo, maneira de viver. E aí acho que você matou a Você pau, sabe, né? Tati, uma coisa que hoje é falado muito, né, em tudo quanto é programa no YouTube, é muito falado sobre identidade e propósito. Parece que as pessoas hoje estão buscando isso e não estão encontrando. Tá. É como se estivessem ciscando, ciscando, ciscando e não conseguem encontrar o propósito de sua vida. Porque o propósito da vida de todo cristão é esse, não tem como fugir disso. É Mateus 28, é Atos 1:8, é Romanos 10:14. Sim. Então, quer dizer, quando a gente sai deste propósito, inventa outras coisas, e a gente tem esse risco, né? Porque são tantas coisas que são oferecidas e começa a ir por outros caminhos, então a gente se perde, a gente não consegue encontrar a nossa verdadeira identidade, não conseguimos encontrar o propósito de vida e fica todo mundo ali tentando se resolver, né? E olhando para as suas próprias dores, né? Para as suas ansiedades. Tanto é que isso vira um comércio, né, Sil? Essa questão de identidade e propósito é uma das Sim. indústrias que mais movimenta Exatamente, financeiramente. exatamente. Por conta desse vazio, né? E esse propósito, muitos desses propósitos que as pessoas estão buscando está fora do Cristo. E não há vida fora dele, né? Não há. Não há. Não há. Tem várias perguntas aqui, agora eu preciso fazer, porque tem várias, Sil. Tem uma pergunta aqui que... o que você acha... Você acha que todas as igrejas são missionárias? E eu vou fazer a segunda, que é da mesma pessoa. Sim. Como eu posso detectar se a igreja é ou não missionária? E como ajudar minha igreja a ser missionária? Depois eu faço outras, tá? Tem outras aqui. Olha, o que a gente pode falar é que no que se refere a você pregar o evangelho aonde você estiver, na sua Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, todas as igrejas elas são chamadas para este ministério, para este propósito. Tem igrejas que se dedicam apenas na sua Jerusalém, né? Só que, assim, o que eu falo é que o chamado de Deus lá em Atos 1:8, Tati, não fala que é em Jerusalém apenas. Ou primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria e depois a gente vai... Porque senão a gente nunca vai alcançar. É ao mesmo tempo, os né? povos não alcançados, se não tiver... Se a gente ficar só focando em Jerusalém. Então, é simultâneo. Né? Então, uma igreja missionária, eu entendo que é uma igreja que, como eu já disse, que ora por missões, é uma igreja que prega sobre missões, é uma igreja que contribui com a obra missionária, seja aqui, ali ou além. Tá. Né? Então, essa igreja ela é uma igreja missionária. Como que a pessoa pode ajudar? Orando pelo seu pastor. Você sabe por quê? Porque missões começa com o pastor. Não adianta um seminarista estar fazendo seminário, estar se apaixonando por missões, aí ele vai chegar lá na igreja e vai falar, olha, tá tudo errado. Pastor, tá tudo errado, não é assim, vamos fazer assim. Isso dá confusão, né? Então, a primeira coisa é orar pelo pastor, para que o pastor adquira e se apaixone por missões. Porque quem conduz a igreja na missão é o pastor. Não tem jeito. Ovelha segue pastor. Sim. Não é o líder de missões. Nós podemos ter até um líder de missões ou um pastor de missões, mas o pastor sênior da igreja, ele tem que ter essa paixão por missões para poder estar conduzindo a igreja à realização de missões. O Pablo está perguntando
qual a relação entre missão e discipulado? Seriam a mesma coisa ou complementares? É tudo, com certeza. Mesmo porque a primeira ordem de Jesus Cristo é ir de fazer discípulos de todas as nações. E esses discípulos discípulos para Ele. Uhum. E é interessante que numa das línguas do país onde eu já trabalhei, lá na língua deles, na tradução, está escrito dessa forma: ide por todo mundo e fazei discípulos para mim. Na tradução da Bíblia deles. Uhum. Eu achei muito interessante isso. Então, vai e fazer discípulos é a missão que nós temos. Discípulos de Cristo. Transformar pessoas que não conhecem a Jesus em adoradores dele. Adoradores do Cordeiro. Sim. Né? Maria Amélia, um beijo, querida. Ela tá aqui toda terça com a gente, Ai, uma que gracinha. legal. E ela tá perguntando, ela tá dizendo assim: há nos países de extrema pobreza um cuidado de se falar ou fazer com que as famílias tenham um planejamento familiar? Me corta o coração quando vejo crianças, pele e osso. Sim, olha, existem trabalhos muito bons que têm sido realizados nesses países, principalmente nos países africanos, né? Você sabe que por muitos anos, Tati, nós falamos da janela 10x40. Todas essas décadas nós temos falado sobre a janela 10x40. Explica para o pessoal de casa. A janela 10x40 é um gráfico, né, que pega da linha do Equador 10 graus abaixo e 40 graus ali do oeste da África até o sudeste, né, e leste da Ásia. Então, ali, por muitos anos nós falamos daquela janela e continuamos falando, vamos continuar falando dessa janela, que é onde estavam os povos menos alcançados, mais pobres, mais miseráveis do mundo. Uhum. E por muitos anos a igreja investiu e, graças a Deus, tem sido feito trabalhos maravilhosos na África. Muitos missionários foram enviados, e tanto na África subsaariana, e assim, os trabalhos continuam sendo assim desenvolvidos lá. A maioria dos projetos desses missionários são projetos sociais. Uhum. São orfanatos que eles abrem para poder estar cuidando das crianças, recebendo as crianças. Nós temos um orfanato. Nós tivemos um orfanato em um país, né, que nós cuidamos de crianças que perderam seus pais. Uhum. Né? Algumas tinham perdido, outras não. Outras eram crianças que os pais não tinham condições de cuidar. E hoje essas crianças, algumas delas ficaram com a AME e hoje elas já estão casadas, tiveram filhos e estão trabalhando como missionários. Nossa, que coisa maravilhosa. E foi de um orfanato ali cuidando dessas crianças. Uhum. Nós temos um outro orfanato que nós cuidamos de um outro país também, bastante fechado, e eles estavam passando por uma situação difícil, né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo, da pessoa que cuidava deles, dizendo que teve uma época que eles estavam fazendo uma refeição por dia. E eles tinham que escolher qual era o horário. Então, eles preferiam comer à noite, porque à noite eles podiam dormir de barriguinha cheia. Mas estavam indo para a escola de manhã com fome. Meu Deus. Mas, assim, a maioria dos projetos missionários tem projetos sociais, tanto na área, lá na África também, de fazer poços, né? Se ela procurar, ela vai ver bastante projetos nesse sentido, sim, né? Sim. É porque, assim, além de ser projetos que vão fazer um benefício para a comunidade, o que é um projeto, Tati? Uma escola, por exemplo, um trabalho social, você entregar uma alimentação para uma criança, é uma ponte que vai se fazer entre o missionário ou a igreja local e a comunidade. Uhum. Sim. Entendeu? Então, o projeto, ele é essa ponte. O projeto não é a missão. É isso que as pessoas têm que entender. A missão é a pregação do evangelho. Isso é a proclamação do evangelho. É uma estratégia. No caso, os projetos é para levar um alívio, né, para a comunidade e também para fazer uma ponte entre a igreja e a comunidade, para que haja essa conexão, né, entre a igreja e a comunidade. Legal. Acho que é importante a gente pensar nisso, né? Que
A missão é a pregação, né? A missão é a pregação. O pra não projeto inverter. é o benefício que a gente vai levar para a comunidade e também essa ponte, né? Isso também vale para as igrejas, né, Sil? Com A missão certeza. principal é pregar. O restante, né, é uma Sim. ponte, é secundário, Sim, né? sim, exatamente. Gente, eu quero mostrar para vocês aqui. Esse é o livro da Silvana, Crise na Adolescência. Eu já falei com ela aqui, gente, quero muito conversar com ela sobre esse assunto. Acho que vai acrescentar bastante pra gente. E você pode adquirir na Amazon. Coloca lá o nome Crise na Adolescência, você vai ver Silvana Alves. E você pode comprar esse livro lá. E também, gente, ela trouxe esse aqui, que é um devocional diário, feito pelos missionários da AME, é isso? São parceiros, missionários, líderes de missões. Então, várias pessoas escreveram o devocional, né? Alguns 3, 4, 5, tem vários devocionais. E saiu aí este livro. E agora, Tati, nós estamos também preparando um próximo devocionário que nós vamos estar lançando no congresso de 25 anos da AME. Nossa, que legal. E, gente, tem temas maravilhosos aqui. Os inimigos do lar, que presente dar a quem tem tudo. Olha que temas atuais, né? Sabedoria de Deus ou sabedoria dos homens. E esse aqui, para adquirir, ela disse que é só direto na AME, né? Pode Pelo entrar site? em contato com a gente, né? Ou pelo site, ou pelas redes sociais também. Qual que é as redes sociais da AME? Missão Esperança, né? É o Instagram. Tá. E nós temos também brasil.ame@gmail.com é o nosso Do nosso SOS, e-mail. né? Esse daí é o nosso e-mail. Tá. Mas se a pessoa quiser contribuir com o SOS, esse e-mail também é o Pix para o SOS. Gente, a nossa equipe deixou aqui embaixo para vocês nos comentários o Instagram da AME, então você pode entrar lá, ter mais Isso. informações, ver uma maneira que você pode contribuir e que você possa já colocar aí no seu caderno de oração a vida da Silvana e também de todos os missionários da AME. Silvana, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Porque já deu praticamente 1 hora, passa muito rápido, muito gostoso ter você Então, aqui. eu só queria, assim, só para estar falando para o pessoal que nós saiu uma equipe ontem de voluntários para o Rio Grande do Sul, pela SOS Global, né? Então, a gente quer agradecer a todas as pessoas que contribuíram, né, com esse trabalho. E agora, dia 20, vai chegar uma outra equipe de médicos, pessoas que vão estar atendendo as pessoas, fazendo limpezas lá no Sul também. E nossa equipe levou doações também. Eles estão lá agora, acho que já chegaram, né, lá. E foram para Lajeado. E eles estão ajudando e também espiando quais seriam as próprias atuações da SOS lá, né? Aí, sabe o que eu queria falar com você? Que a gente estava falando sobre a janela 10x40, Tati? Só para finalizar. Sim, fica à vontade. Porque uma coisa que eu tenho falado bastante é sobre o Círculo Asiático, né? Eu tinha até mandado para o Arthur, né? Falando sobre o Círculo Asiático. A gente, como eu disse, a gente vai continuar falando sobre janela 10x40. Porém, o Círculo Asiático, o que é o Círculo Asiático? É um círculo que a gente colocou, né? Que ali pega o sul da Ásia, sudeste asiático e parte do norte da Ásia. Neste Círculo Asiático, Tati, estão 53% da população mundial está neste local. 53%. E desses 53%, a gente tem ali desses 53%, cerca de 75% da população não alcançada estão neste lugar. Olha. No Círculo Asiático. Então, nós temos hoje 17.400 povos no mundo. Desses 17.400 povos no mundo, 7.400 não foram alcançados ainda. E o que é um povo não alcançado? É um povo que ainda não tem uma igreja que cultue a Deus na sua própria língua,
que não tem a Bíblia traduzida na sua língua e não tem uma representação missionária. Então, nós temos 7.400 povos nessa situação. São 42% da população. Ou seja, a cada 10 pessoas, 4 ainda não ouviram falar do Evangelho. Temos muito trabalho, né? Muito trabalho para fazer. São cerca aí de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Sim. E desses 3 bilhões e 200 milhões de pessoas, 75% estão no círculo asiático. Sil, que Deus abençoe você, sua família, obrigada. a AME, todos os missionários. Obrigada. Eu amei conhecer um pouco mais da sua história, da história da AME também. Sim. Eu confesso que não conhecia. E se você, como eu, não conhecia também, entra no site, entra nas redes sociais, conheça um pouco mais. Coloque aí essa instituição no seu radar para oração e também para contribuição. Eu quero agradecer, gente, imensamente a audiência de vocês novamente por estarem aqui. Compartilhe esse programa. Se inscreva no nosso canal para que outras pessoas também sejam abençoadas. Sil, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Para mim foi uma alegria, né? Um desafio também, né? Sempre. Mas foi uma alegria poder estar aqui, te conhecer, poder contribuir, falar, né, sobre um assunto que é tão importante, relevante e principal para a igreja brasileira, para a igreja no mundo, né? Sim. Foi maravilhoso aprender com você, porque eu confesso que eu fiquei pensando várias coisas novas, conheci maneira de pensar diferente. Glória a Deus por sua vida, viu? Muito obrigada. Obrigada. Gente, espero você aqui na próxima terça, 10 da manhã, com a gente. Um beijo, Deus abençoe sua semana. Tatielas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes, direção-geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comeve, um programa Telmídia, www.telmedia.com.